O Ciente Podcast da Construção está começando para colocar você bem perto das inovações que movem a indústria da construção civil. Esse episódio foi gravado durante o Constru Summit 2024, o maior evento de gestão e tecnologia da área. Vamos lá! Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos para mais um episódio aqui do nosso podcast e direto do Constru Summit. E hoje a gente trouxe um assunto que ele é desafiador, ele é fascinante, é um assunto que eu gosto de ouvir, gosto de aprender bastante. Nós vamos falar sobre a metodologia BIM e trouxemos um tema que ele é projetos impossíveis, projetando em qualquer tipo de terreno. Então, vamos explorar como a metodologia BIM ela tem revolucionado a forma de enfrentar desafios em projetos de engenharia, de arquitetura. E para enriquecer, acho que essa discussão, temos aqui o prazer de receber dois especialistas que vão falar com muita propriedade aqui. Estou ansioso para escutá-los, né? A gente vai conversar com o Matheus, que ele é CEO e fundador da 123 Projetei, e a Kalinde. A Kalinde Souza ela é sócia proprietária do Engrena BIM. Então, antes de mais nada, muito obrigado por todos vocês que estão acompanhando. Eu sou o Sidney, gerente comercial da Constru Market, do Grupo Softplan, e eu quero já convidar vocês para começar compartilhando um pouco conosco, né, sobre a trajetória de vocês, então já se apresentando também, e como, né, que ela tem se destacado aí no uso do BIM, essa trajetória de vocês, a experiência, para superar desafios, como a gente disse ali, em terrenos complexos, né? Então, por favor, vamos lá. Kalinde? Oi, pessoal, boa tarde. Vamos lá, então. Então, a minha experiência com o BIM, ela iniciou em 2017, né? Trabalhei por 9 anos na consultora Dimas, aqui da Grande Florianópolis. E eu implementei o BIM, eu trabalhei lá em vários setores, até então que eu fui convidada para poder assumir o setor de projetos, e é onde a gente começou essa implementação. Na época, aqui em Florianópolis, praticamente não tinha ninguém que estava atuando ainda dentro do BIM, tanto que a gente teve que trocar todas nossas gamas de projetistas, enfim, a gente teve que inovar em processos, em estruturação, em equipe, em hardware, enfim. Então, acho que foi um processo bem riquíssimo, né? E que agora a empresa vem galgando aí, né, novos frutos. E faz 2 anos e meio, eu acabei saindo da Dimas, aonde eu abri a Engrena BIM para poder expandir, né? Então, o que eu fazia dentro da empresa, agora eu conseguindo aplicar isso para grandes construtoras, né? Então, hoje a gente já atua aqui em 5 estados do Brasil, aonde a gente consegue tá auxiliando muitos na virada de chave para trabalhar com BIM e outros para poder agregar cada vez mais, né? Tornando as suas obras mais assertivas, mais eficientes. E que o nosso grande foco, a gente diz, que é sempre que o engenheiro da obra fique focado no custo, qualidade e prazo, né? Então, acho que o grande objetivo é esse, no fim, né, que o BIM vai trazer aí para nós. Legal, obrigado. Matheus? Boa tarde, Sidney. Boa tarde, Cá. Boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando. Primeiramente, obrigado, né, pelo convite de estar participando aqui desse podcast, de estar participando com o stand aqui da 123 Projetei, nessa grande festa aqui da construção. Está muito bacana o evento, parabéns para todo mundo que está organizando. O projeto sempre teve presente na minha vida, né? Meu pai era projetista, né? Meu pai desenhava projeto na mão, no papel manteiga, caneta nanquim, lapiseira, aquela coisa toda. Então, minha infância era no meio dessas folhas, né? E ele pegou a mudança de mercado do projeto na mão para o AutoCAD, né? E ele não se acostumava muito com o computador, não gostava de desenhar no AutoCAD. Então, eu brinco que eu fui o primeiro estagiário não remunerado dele, né? Ele pagou um curso de AutoCAD lá para mim quando eu tinha 12 anos e eu fazia os projetos dele de graça, né? E, cara, eu aprendi muito, né, nisso. Então, o projeto sempre esteve presente na minha vida e durante a graduação de engenharia civil, quando eu fiz na Universidade Federal do Rio Grande, eu fiz algo parecido para os arquitetos e engenheiros locais da cidade, né? Eles projetavam em AutoCAD e eles tinham dificuldade ou não queriam, vamos dizer assim, se adaptar ao BIM, né? Muitos profissionais já estão num patamar de carreira que você pode, digamos, escolher, né, o que você quer ou não fazer. Então, eles terceirizavam para mim transformar aqueles arquivos de AutoCAD para BIM, né? Então, isso me deu know-how, assim, né, uma paixão minha de CAD para fundar 123 Projetei em 2016, quando eu li uma matéria do CAL, né, do Conselho de Arquitetura, falando que apenas
16% das obras do Brasil seguem projetos, né? Seguem especificações técnicas de arquiteto e engenheiro. 84% das obras são autoconstruções, são obras feitas sem nenhum tipo de auxílio de arquiteto e engenheiro. Falei, cara, isso é um número assustador, assim, né? A gente está falando de mercado de 200 bilhões por ano, que é o mercado da construção civil residencial, falando apenas de prédios, né, e casas, sem contar infraestrutura, e tem um grande número de pessoas que não utilizam o serviço de arquitetos e engenheiros. Então, 23 para o GTI nasceu nesse sentido, né? E ao longo desses 8 anos de jornada, são mais de 9 mil projetos entregues, 3.800 clientes atendidos. A gente acabou começando no B2C, mas a gente pivotou no meio da jornada para o B2B. Hoje, nossos principais clientes são incorporadoras e construtoras, né? Constrói para vender, empreendimentos aí que vão de 500 metros até 15, 20 mil metros quadrados, né? Obras verticais, loteamentos. E a gente está lançando a versão 3.0 da nossa plataforma aqui no evento do Cienge, né? Aqui no Constru Summit, onde a gente está trazendo uma novidade, que é uma inteligência artificial, né, unida ao nosso banco de projetos. Então, a gente está gerando imagens de fachadas, de casas, de prédio, com o uso de inteligência artificial, unido ao nosso banco de projetos. E, enfim, acho que é só o começo aí dessa jornada de IA, mas ainda tem muita questão humana, técnica, né, de engenheiro, arquiteto realmente envolvido nos processos. Enfim, vai ser um prazer aí colaborar com o papo. Legal, obrigado. Assim como é gostoso estar iniciando e já ouvir vocês aqui, estou ansioso para ouvir a experiência, acredito como o pessoal que está nos acompanhando. E você trouxe um ponto agora, Matheus, assim, veio como se fosse um filme, né? Primeira vez você trouxe um exemplo no papel, ali estão começando toda essa transformação tecnológica, é tão bom a gente falar de tecnologia, aí a gente começa a falar ali depois do 2D, 3D e caminhar para o BIM. E eu queria perguntar para vocês, como que vocês enxergam hoje, como que está a aplicação do BIM hoje, aqui, Kalindi, quando a gente olha para o nosso mercado nacional? E se você puder trazer também os dois, um pouco da questão dos desafios. Então, assim, qual que é o desafio para o avanço dentro da construção civil no olhar de vocês, por favor? Vamos lá. Eu vou começar primeiro aqui no mercado local, tá? Para depois a gente expandir para o nacional. Então, pensando aqui no mercado local, eu vejo que aqui em Floripa já está bem difundido, tá? Eu tenho vários clientes que nos procuram para poder fazer a virada de chave. Então, muitas pessoas que não querem mais trabalhar no CAD. Talvez muitos porque, como estão vendo o do coleguinha do lado trabalhando, então eles também acabam querendo migrar, né? Então, mas eu entendo que isso é um caminho sem volta. Já não tem mais como a gente ficar trabalhando só no CAD. Então, aqui na região, eu vejo que as coisas já estão mais evoluídas. As pessoas, elas trabalham já muito atrelado a gerenciamento de projetos, onde a gente atua com coordenação e compatibilização dos projetos, junto também com a questão de orçamento e planejamento, que eu acho que os dois, eles fazem um combo muito, muito interessante para toda essa fase de projetos e desenvolvimento, né? Mas pensando no âmbito nacional, eu vejo que a gente tem muito, mas muito, muito mesmo a evoluir. Inclusive, a gente tem funcionários hoje, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia, e eu pergunto para eles como é que está o mercado lá na região deles, e a grande maioria, eles não trabalham nem com gerenciamento de projetos, né? Então, ainda está praticamente, cada um contrata algumas disciplinas, provavelmente apenas as principais. Aí tem projetos nossos, por exemplo, hoje, que o BIM ele trouxe essa evolução, né, de conhecimento, talvez, que a gente não consegue mais enrolar no projeto. Então, tem projetos que a gente trabalha com 30 disciplinas. Então, antes, enquanto a gente trabalhava com 8, agora a gente está com 30. Então, a quantidade de informação que a gente tem técnica é muito maior nos projetos. Então, voltando, né, para outras regiões, eu entendo que tem muito a evoluir ainda. O mercado, muitas pessoas ainda não estão preparadas para isso, né? Então, não estão com essa maturidade ainda. Então, eu acho que a gente está apenas começando. E isso é ótimo, né? Então, né, enfim, para toda a evolução do mercado como um todo, acho que a gente tem muito espaço ainda para crescer. Antes de continuar o bate-papo, que tal já colocar as dicas desse episódio em prática? Separamos na descrição uma planilha gratuita de lista mestra para a gestão dos documentos. Com ela fica fácil organizar e centralizar toda a sua documentação de projetos, como plantas, contratos, relatórios técnicos e licenças. É só clicar no link e acessar a planilha para melhorar a comunicação, reduzir erros e aumentar a produtividade da sua equipe. Quer acessar mais materiais gratuitos? Visite o site do Cienge, www.cienge.com.br. Legal, acho que eu colaboro assim, com essa visão da K, né, de que o mercado ainda é um pouco imaturo nesse sentido, né, de uso da tecnologia BIM,
Mas olhando, né, de quando eu comecei, há 8 anos atrás, né, diz que o mundo muda a cada 5 anos, nós temos um novo mundo, né? Com certeza, hoje o mundo está muito mais evoluído do que quando eu comecei a fazer ligação aos primeiros clientes lá em 2016. Literalmente pegava o telefone, Skype na época, né? Não tinha nem WhatsApp direito, nem tinha ligação no WhatsApp, né? Cara, a pessoa não sabia que era BIM. Tipo, vou fazer o projeto em BIM. O cara, legal, você vai mandar por correio para mim? Tipo, e não sabia literalmente o que era. Você achava que era, sei lá, uma caixa que eu ia mandar. Então eu tinha que explicar o que era o BIM, né? Hoje em dia, eu vejo que assim, a maioria das pessoas já sabe o que é, não em profundeza, mas tipo assim, sabe que é bom, sabe? Então tá difundido, né? Pós-pandemia, então, o mundo digitalizou demais, assim, as prefeituras hoje em dia que a gente vai aprovar, a gente já atua em nível nacional, né? Bom pontuar assim, a gente já atendeu todos os estados do Brasil, 8 países, e é gritante assim, a diferença do mundo pós-pandemia. Todas as prefeituras são digitais, né? Hoje a gente aprova um projeto de São Paulo, no Rio de Janeiro, aqui de Floripa, é o mesmo processo que se eu for aprovar lá em São Paulo. Eu tenho que seguir todo o sistema online deles, né? Então isso facilitou muito. E os clientes hoje em dia entendem o BIM, então eles já chegam perguntando para a gente, vocês fazem BIM? Como que vocês extraem as planilhas? Vocês integram com o CIENGE, integram com o ERP? Então eles querem saber realmente como é feito, né? Então eu vejo assim que antigamente, há 8 anos atrás o BIM era uma novidade, hoje eu vejo que já é uma necessidade, quase que um padrão, e eu vejo daqui 4, 5 anos quem não tiver no BIM vai estar obsoleto, né? Então eu acho que é um caminho sem volta, porque não faz sentido, né, você não utilizar o BIM, e os clientes estão vendo isso hoje já como uma necessidade da empresa deles, né, e não algo só para por perfumaria, digamos, né? É uma necessidade básica de qualquer construtor, incorporadora grande. Né? Acho que assim, eles já começam a ver o ganho efetivo, né? E vocês trazem um ponto que eu vim enquanto escuto vocês falar, da importância que eles trazem para o mercado. Então, o mercado da conscientização, da tecnologia, do desenvolvimento. Ontem, na abertura do Constru Summit, um dos diretores, eles dizia exatamente isso, né? O quanto que, assim, a indústria, que as pessoas que aqui estão, elas levam conhecimento, levam a tecnologia para o campo e revolucionando. Então, quando você falava ali do BIM com 16% no mercado lá no passado, e olha a importância que vocês têm através da Engrena, da 123 Projetei, levando o conhecimento, a tecnologia, e com certeza isso leva um ganho a todos, né? E aí me traz aqui um outro ponto, o que vocês podem, para quem está assistindo, acompanhando, trazer um ponto que reforça o quanto que o BIM ele facilita a comunicação e a colaboração entre diferentes equipes, né? Como o exemplo agora que a Kaline também falou, de 28 disciplinas trabalhando, comunicando. Então, como que o BIM facilita essa comunicação e a colaboração entre diferentes equipes, envolvendo em um projeto de, imagino, alta complexidade? O que vocês podem dizer para quem está assistindo? Como que ele colabora? Vai lá, Matheus. Legal, maravilha. Acho que assim, o BIM por si só é um grande pacote de informações, né? Um modelo BIM bem feito, bem parametrizado, basicamente ele tem todas as informações necessárias para você fazer todas as disciplinas, né? Na 123 Projetei a gente tem mais de 30 serviços, né? Entre arquitetura, estrutura, elétrica, orçamentação, compatibilização. E o primeiro ponto que a gente faz quando fecha com uma construtora incorporadora é o onboard, e nesse onboard tem a questão da parametrização do modelo BIM. A gente fala que é calibrar a máquina, né? Então a gente vai calibrar aquele modelo BIM para o modelo de construtivo, né? É ICF, é alvenaria, é concreto armado, é parede de concreto, qual que é o modelo? Então o modelo BIM já tem que nascer parametrizado para aquela empresa. Então a gente tem, óbvio, uma base, né, que a gente pega e parametriza e vai seguir todos os projetos daquela empresa, vai seguir naquele template, né? Então assim, isso depois vem o quê? Processo, né? O BIM nada mais é do que uma ferramenta, né? Uma ferramenta tem que saber utilizar, né? A melhor ferramenta é que você melhor sabe utilizar. Então, a gente tem treinamentos, a gente tem pitches, a gente traz pessoas externas para falar sobre BIM, para sempre manter uma cultura BIM na equipe, né? Se a equipe não tiver a cultura BIM, não entender a importância de uma boa modelagem, de enriquecer o modelo com informações que o parceiro passa, acaba não funcionando, né? Então, a minha visão é essa, que o modelo BIM por si só ele já fomenta a comunicação, porque ele traz muitos parâmetros, mas também você precisa ter um processo, ferramentas complementares, né? Que fomentam o quê? Uma comunicação também, por chat, ou então reuniões constantes, né? Starts durante o dia, a gente sempre faz a questão ali da reunião inicial do dia e da reunião de finalização do dia.
Então é importante, a gente é um ser humano, no final do dia são seres humanos usando ferramentas, eles precisam estar em comunicação e conversando para alimentar a ferramenta da forma correta. Kalina, na sua visão, né, nessa questão da comunicação e a colaboração, quanto o BIM ele contribui, e até também coloco aqui, caso você queira também compartilhar algum case, não necessariamente dizer o nome da empresa, mas que você já vê esse ganho efetivo, até para que todos, ainda que não tiveram oportunidade, possam conhecer mais através da 123 Projetei, visitando a Engrena BIM, enfim, qual que é a sua visão em relação a esse ponto, Matheus? Tá, eu acho que essa questão do processo é crucial, né? Eu sou fanática em processo, então acho que isso é o que eu realmente levo para meus clientes e eles percebem a diferença. Acho que o BIM, ele deixou isso tudo muito mais, ele deu muito mais ênfase nisso, né? Então ele mostrou o que não estava funcionando, basicamente, né? Então a gente precisa de muito processo, muita organização, muita estruturação, e a gente foca muito no início do processo, né? Então eu costumo falar, desde a contratação do projetista, a contratação de todos os envolvidos, tudo tem que estar muito bem atrelado, muito bem alinhado para que o processo funcione muito bem. Em relação à comunicação, a gente elaborou dentro da Engrena BIM todo um processo, né? De novo o processo. Então, a gente tem cronogramas, de médio e longo prazo, cronograma de curto prazo, cronograma gerencial para poder apresentar, então, com diversos focos diferentes. A gente tem planilhas de apresentação, a gente tem fechamentos de mês, né? Então, a gente tem as comunicações, as reuniões semanais que a gente faz com os nossos clientes, tudo isso para poder discutir a complexidade dos empreendimentos. Atualmente eu estou no empreendimento aqui em Florianópolis, que ele vai bater na casa quase dos 100 mil metros quadrados, então é um empreendimento muito grande, com vários usos, e esse empreendimento só de arquitetos, né, a gente está com 8. Então, assim, são muitos arquitetos envolvidos, que normalmente a gente trabalha com um arquiteto apenas, né, isso que eu nem falei dos arquitetos de interiores ainda. Então, assim, a complexidade dos empreendimentos, ela está muito grande, e a gente só consegue isso através de uma boa comunicação e um bom gerenciamento, né, de pessoas, processos. Então, e o BIM, acho que ele trouxe tudo isso muito à tona. E o que eu acho incrível, assim, né, eu peguei, né, a saída, como eu implementei o BIM numa construtora, então eu peguei a saída do CAD e fui para o BIM. E eu consegui ver, eu sempre dou um exemplo de um projeto de acústica, na época quando a gente estava contratando. A gente estava contratando acústica em um para obra, em outro para uma obra que estava iniciando, e no projeto em BIM no começo da obra. Eu falei, gente, é isso, é no começo que eu discuto as coisas, né? É durante o projeto que eu discuto. Então isso é incrível. E eu vou usar aqui rapidamente para poder exemplificar um case aqui de um cliente nosso. É um terreno bem complexo, então é um terreno íngreme, né? Ele acaba sendo inclinado nos dois sentidos. Para poder chegar na primeira laje, eu tenho vários níveis de travamento, e a gente levou o BIM para obra nesse empreendimento. Inclusive, essa semana está treinando o mestre de obra, o que para mim é incrível, assim, né? Porque a gente está conseguindo realmente levar o BIM para obra, que eu vejo que esse é o grande benefício do BIM, de fato, para a equipe de obra utilizar isso. Então, ele falou assim que se ele se não tivesse o projeto em BIM, nesse caso, já é um empreendimento muito complexo. E a visualização dele ficaria ainda mais complexo se ele não conseguisse ver o 3D, né? Então, a gente implementou da Lux lá na obra com eles, e eles conseguem visualizar o empreendimento, tirar dúvidas, mostrar para o empreiteiro, mostrar para o pedreiro, para o carpinteiro, enfim, eles mostram para a equipe, e isso torna a experiência do mundo muito mais rica, né? Indica o nome desse mestre de obra, né? Diferenciado, né? Tá vendo só? Mas é o trabalho também de educar e desenvolvendo, né? Isso que vocês fazem muito na ponta com a tecnologia. Bom, eu acho que quem está acompanhando talvez vai ter o mesmo sentimento aqui, ó. A gente está quase terminando aqui já o nosso tempo, e talvez quem estiver em casa, né, acompanhando faz aquele porque eu queria escutar vocês mais, né? Mas eu quero antes aqui deixar uma pergunta, talvez seja dúvida também de você que está em casa, que está acompanhando aqui, está trabalhando, ou principalmente quem está iniciando com o BIM. A gente encontra muitas vezes, a gente escuta que há resistência, talvez por métodos mais antigos, alguns mais conservadores, quando vai implementar o BIM. E aí eu queria que vocês deixassem uma dica para quem está acompanhando, quando encontra esse tipo de barreira, se é que vocês encontram, como que vocês lidam e qual que é a sugestão que vocês têm levado para que o BIM realmente possa ser, a metodologia, né, ela possa ser implementada dentro do processo aí da construção civil. Eu estou exatamente agora, nesse momento, com um cliente que ele está trabalhando com o primeiro arquiteto, primeiro projeto em BIM e primeiro gerenciamento à distância, né? Ele é um projeto de São Paulo, estamos aqui em Florianópolis. Então,
A gente conseguiu mostrar para ele todos os benefícios, todos os ganhos. Ele estava na dúvida, eu fico no CAD ou eu vou para o BIM, Kalinde? O que eu faço, né? Eu falei, gente, vocês têm oportunidade, vamos para o BIM, né? A gente ajuda vocês a fazer essa virada de chave e a gente vai estar lá junto, de mão dadas com eles, para poder auxiliar em todo esse processo. E, de fato, né, ele tem uma compreensão que eu achei muito legal, que em primeiro empreendimento ele não vai conseguir atingir todos os ganhos efetivos que o BIM pode trazer para ele, né? Então, ele está querendo, sim, subir um degrauzinho de cada vez, que isso é muito interessante. E ele entendeu que ele vai conseguir ter uma visualização muito melhor, obviamente, no desenvolvimento de projeto. A gente vai conseguir ter uma compatibilização, um acompanhamento de todos os projetos, enfim, muito melhor, né, do que a gente teria só no 2D. E, efetivamente, a gente vai levar o BIM para a obra, como é o caso que eu comentei anteriormente. Então, ele sentiu já na veia, né? E a questão, das grandes travas de muitas empresas é a questão do custo. E eu sempre comunico assim, falei, gente, o custo que vocês têm para contratar uma empresa de gerenciamento, para poder estar auxiliando vocês, por exemplo, ele é muito pequeno. Então, assim, uma parede errada que tu faça na obra e tu quebre, às vezes, né, só o tempo, o desperdício, né, o estresse que tu tem, o replanejamento, enfim, é um efeito cascata, né, que tu influencia em várias pessoas, tu já pagou o trabalho. Então, as empresas que não atuem com o BIM hoje em dia, eu entendo que elas não têm o controle efetivo do quanto que elas estão desperdiçando na obra. E daí, como ela não sabe o quanto ela desperdiça, aí ela não tem noção, entendeu? Então, a partir do momento que elas começam a ter essa noção do quanto elas estão desperdiçando, eu tenho certeza que elas vão dar muito, muito, muito valor para o BIM. Obrigado. Na sua visão? Maravilha. Eu concordo totalmente com a Ká. Eu acho que na nossa área tem um pouco assim, um vício de mercado do engenheiro, do arquiteto não se posicionar às vezes, sabe? Você vai fazer uma cirurgia com o médico, ele não pergunta se você quer fazer o raio-x, a ressonância, ou o exame de sangue. Tipo, cara, eu rasgo por fazer a cirurgia, né? E talvez por se tratar da tua vida, tu também não questione, né? Mas na obra parece que é um pouco diferente, né? Você vai falar, o empreiteiro falou que esse terreno aqui não precisa de SPT, eu já fiz, isso aqui já fiz 10 obras, assim, então não precisa. Aí você fica, é verdade, acho que não precisa, né? E você acaba deixando passar. Eu acho que nós, como profissionais, faz parte do nosso trabalho orientar o cliente e se posicionar mesmo, sabe? Aqui na 123 Projetei, por exemplo, a gente faz esse projeto nível Brasil. Então a gente sempre orientava lá no começo, eu preciso da SPT, preciso da topografia. Aí o cliente fala, legal, mas custa 3, 4 mil reais, não vou fazer. Aí a gente, tá bom, então não sei o quê. Aí a gente ia lá, mostrava a dimensão da sapata, ficava bem mais caro e o cliente reclamava. Até que um dia a gente chamou todo mundo e falou, cara, vamos se posicionar aqui, vamos explicar para o cliente, fazer um arquivo mostrando quanto que é uma sapata, uma fundação sem SPT, superdimensionando o terreno, e quanto que é uma fundação com o estudo de SPT. Vamos entregar para o cliente no começo da jornada dele, no briefing já? 100% dos clientes hoje fazem SPT e 100% dos clientes fazem o ensaio de topografia, né? O estudo de topografia. E a gente não aceita mais cliente que não faça esse tipo de estudo, né? Eu acho que faz parte do nosso know-how, nosso métier também se posicionar. Outra coisa que eu acho importante é que o óbvio tem que ser dito, assim, né? Nós somos os especialistas, de novo, né? Então o cliente, às vezes, ele é da área, ele é construtor, alguma coisa, mas ele não é, às vezes, um engenheiro, um arquiteto. Então, a gente também tem que, às vezes, falar uma linguagem que deixe claro para o cliente as coisas, que simplifique a vida dele para entender. Por exemplo, um exemplo, né? O cliente, às vezes, também a gente faz projeto em nível Brasil, né? Às vezes o cliente fala, cara, você não vai vir aqui, fechamos um prédio, vocês não vão vir aqui no meu terreno, ver a terra, pisar. Eu posso até ir para apertar a tua mão, fazer um know-how, fazer um chasquinho em terreno, para fazer um rapport. Mas para me fazer o projeto, eu preciso da topografia. No olho nu, eu não vou saber se teu terreno tem 2 metros de nível, 5, 10. No olho nu parece que às vezes não tem nada. Você faz a topografia, dá um declive longitudinal de 5 metros, um declive transversal de 2, 3 metros. Então, acho que é importante tu explicar isso para o cliente. Aí você fala, você vai fazer a topografia, o topógrafo vai lá, vai mandar um arquivo. Esse arquivo eu vou baixar aqui no meu modelo BIM. Eu vou recriar todo o teu terreno aqui no meu modelo. Eu vou te mandar uma imagem, um vídeo, como que fica. Aí tu manda para ele, esse aqui foi do cliente que eu fiz mês passado. Aí você recria todo o terreno. Aí o cara fala, entendi. Então, você vai recriar a parte de topografia. Aí ele fica com confiança, né? Então, acho que é legal, assim, como profissional, tu saber que o óbvio tem que ser dito, tu tem que se posicionar, tu tem que simplificar a linguagem, por melhor que às vezes tá falando com o diretor, às vezes tá falando com alguém, mas, enfim, ele tem outras coisas na cabeça, né? E você tem que explicar como profissional do jeito que ele entenda, do jeito que passa segurança. Eu acredito que isso vai cada vez mais tornar a nossa própria vida mais fácil, né? E acho que é isso, assim, acho que o BIM só tem a agregar. E nós, como profissionais, vamos nos beneficiar disso e vamos beneficiar cada vez mais a cadeia da construção como um todo, né? Ótimo, gente.
Agradeço muito o papo, a oportunidade. Acredito que todos puderam acompanhar, tirar muitas dúvidas, gerar muita curiosidade e com certeza também, acho que como eu, todo mundo em casa também ficou com vontade de conhecer mais, né? Então fique à vontade para procurar mais, entrar em contato com a Engrena BIM, 123 Projetei, e enfim, tem muito conteúdo aqui também para vocês assistirem. E obrigado, gente. Obrigado vocês. Obrigada. Obrigada. Esse foi o episódio de hoje. Aproveite para nos seguir no YouTube, Spotify e Cienge Comunidade. Espero você semana que vem em mais um Cienge Podcast da Construção. Até mais.